Olá, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Armando Damit, você está no canal do Conhecimento. Para quem está acessando pela primeira vez, é bom saber que este canal se dedica a falar sobre história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Eu tenho me empenhado em fazer o melhor. Dificilmente você verá um vídeo em que as matérias não estejam juntas. Em todo vídeo há sempre uma curiosidade, um pouco de tecnologia, de misticismo e não poderia deixar de ter história. O sucesso desse canal se deve a vocês, que se inscrevem, e é por isso que eu relembro sempre que se inscrevam no canal, toque no sininho, dê seu like, comente, dê sugestões, além de compartilhar com seus amigos e amigas. Assim, estaremos disseminando cultura aos quatro cantos deste país, tão grande, tão necessitado de cultura e de preservação de sua memória. Obrigado a todos os inscritos até agora e aos não inscritos também, lembrando que é só clicar e você estará inscrito. Vamos tratar agora de continuar a falar das mulheres guerreiras que enfrentaram tudo e ainda enfrentam para se posicionar na sociedade. Eu devo lembrar que existem outras mulheres não menos famosas, que por trás de grandes homens também fazem a diferença, mas permanecem no anonimato. A essas mulheres não menos famosas, a minha homenagem. Vamos relembrar que estávamos no século XIX, mas talvez se precise voltar um pouco mais para falar daquelas mulheres que se destacaram em outras atividades, inclusive na guerra e na política. Se retornarmos ao século XV, época da Inquisição, portanto na Idade Média, nós vamos encontrar Joana d'Arc, camponesa e santa francesa. Viveu de 1412 a 1430, considerada heroína da França por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Joana alegava que recebia visões do Arcanjo Miguel, Santa Margarida e de Santa Catarina. Naquela época era um problema dizer uma coisa dessas, que a instruíam a ajudar o exército de Carlos VII a libertar a França do domínio da Inglaterra. Aos 16 anos, Joana é levada até o Delfim. Entretanto, com receio do que poderia acontecer, o Delfim se disfarçou entre os nobres. E Joana, embora nunca tenha visto o Delfim, não teve dúvida. Ajoelhou-se perante Carlos VII e falou: Senhor, vim conduzir seu exército à vitória. Ainda com dúvidas, o Delfim a fez passar por vários testes, inclusive de virgindade. E depois de conversar a sós com ela, resolveu entregar-lhe uma espada, um estandarte e autorizou a acompanhar as tropas rumo à libertação de Orleans. Depois de 9 dias, veio a vitória. A cidade de Orleans foi libertada, elevando assim a moral das tropas e também o prestígio de Joana, seguida de uma série de vitórias militares. Carlos VII foi coroado rei da França. Entretanto, essa situação não demorou, com o cerco de Paris. As tropas eram lideradas também por Joana, mas sofreram fracasso, e com isso sua popularidade ante a nobreza despencou. Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada pelos franceses, que apoiavam os ingleses e a entregaram à Inglaterra, nas mãos do bispo Pierre Cauchon, que lhe imputou várias acusações de cunho religioso. Esta foto mostra o seu interrogatório na prisão. Lembram-se que ela tinha visões? Isso foi utilizado contra ela. Como estavam na época da Inquisição, acabou que Cauchon a declarou culpada, condenando-a à morte aos 19 anos pela fogueira. E em 30 de maio de 1430, Joana d'Arc foi queimada viva em praça pública. Sua morte a transformou em mártir para os franceses. O Papa Calixto III analisou profundamente o seu julgamento
e acabou decidindo que ela era inocente e a proclamou mártir da Igreja. Em 1803, foi declarada por Napoleão Bonaparte símbolo nacional da França. Curiosamente, Santa Joana é considerada nas religiões afro-brasileiras como a orixá Obá. Na sequência temos Maria Quitéria de Jesus, uma brasileira nascida em São José das Pororocas, próximo à Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Em 1792, data de seu nascimento, morrendo em 21 de agosto de 1853, combatente baiana na Guerra da Independência do Brasil desde 1996, é patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Em 1821, fugiu da fazenda onde morava para se alistar como homem no Batalhão de Voluntários do Príncipe, o Batalhão dos Periquitos. Atuou no Regimento de Artilharia e foi alçada a primeiro cadete pelo general Labatut. Foi condecorada com a Imperial Ordem do Cruzeiro pelo imperador D. Pedro I, que também lhe garantiu o soldo vitalício de alferes. É reconhecida como a primeira mulher a ingressar nas Forças Armadas Brasileiras, além de terem existido outras combatentes nas trincheiras nesta ocasião. Seu nome foi incluso no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Segundo Maria Graham, ela narra em seu livro Diário de uma Viagem ao Brasil que Maria Quitéria havia procurado por sua irmã e, na ocasião, principalmente do alistamento, e declara o seu desejo de lutar pela independência. A irmã elogiou sua atitude e providenciou roupas de seu marido para que ela pudesse se alistar. Mais tarde, por volta de março de 1823, descobriu-se que se tratava de uma mulher e não de um homem. Porém, ela já teria se destacado em várias lutas, sempre avançando destemidamente contra o inimigo. No dia 31 do mesmo mês, o governo interino de Cachoeira determinou: ordena o Conselho Interino de Governo ao inspetor dos fardamentos, montarias e mistérios que dê a Maria Quitéria, com praça de cadete, 2 saiotes de camelão ou outro qualquer pano semelhante e uma fardeta de polícia, e 3 dias depois lhe foi concedido a honra de usar uma espada. Maria Quitéria morreu de problemas no fígado, deixando o marido Gabriel, com quem teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Em 1953, foi erguida uma estátua de bronze de Maria Quitéria no Largo da Soledade, no bairro da Liberdade, em Salvador, onde lhe são prestadas homenagens no dia 2 de julho, quando se comemora a independência do Brasil da Bahia. A outra mulher importante foi Sora Joana Angélica de Jesus, concepcionista religiosa, pertenceu à Ordem das Reformadoras de Nossa Senhora da Conceição e mártir da independência brasileira. Foi escrivã, mestre de noviças, conselheira, vigária e abadesa. Nasceu a 12 de dezembro de 1761 e morreu no dia 19 de fevereiro de 1822, atingida por um golpe de baioneta quando resistia à invasão das tropas portuguesas no convento da Lapa, em Salvador, tornando-se assim a primeira mártir da independência no Brasil. A freira ficou conhecida como autora da famosa frase: "Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus. Só entrarão passando por cima do meu cadáver", embora alguns historiadores digam não ter encontrado nenhuma referência, nenhuma confirmação de que ela tenha proferido essa frase. É também conhecida como mártir da fé pelo seu ato de bravura. Agora, saindo do Brasil, nós encontramos Isabel da Baviera, imperatriz da Áustria, jovem, bela, apelidada de Sissi. Seu nome de batismo era Elisabeth Amalie Eugénie von Bayern. Casou-se com o imperador Francisco José I, tornando-se a imperatriz consorte da Áustria
e seus domínios. Teve uma infância livre e descontraída, e de repente o casamento a levou para a nobreza dos Habsburgos, para a qual ela não estava preparada e por isso não se adaptou aos costumes da corte. Sua sogra, a arquiduquesa Sofia, era o seu maior problema. Chegou a assumir a educação de suas duas filhas, sendo que uma delas veio a falecer. Essa situação levou a imperatriz a ter problemas de saúde, que somente melhoravam quando ela se retirava para a Hungria, onde ficava mais relaxada, fora da nobreza de Habsburgo, e essa aproximação a fez criar a monarquia dual da Áustria-Hungria em 1867. Sua posição na corte melhorou quando nasceu o príncipe herdeiro, Rodolfo. Porém, ele e sua amante vieram a morrer num homicídio-suicídio, o que abalou mais ainda a saúde da imperatriz. Este fato a afastou dos cerimoniais e sempre viajava sozinha, sem acompanhamento da família, apenas com sua dama de companhia, a condessa Irma Itzaray, sua última dama de companhia. Ela sempre viajava sob o pseudônimo de Condessa de Hohenems. Outro fato que atingiu profundamente foi a morte trágica de sua irmã Sofia da Baviera num incêndio que ocorrera no Bazar de la Charité, em Paris. Enquanto viajava por Genebra em 1898, Sissi foi mortalmente ferida por um anarquista italiano chamado Luigi Lucchini, que acabou finalizando o trabalho da imperatriz austríaca, que durante 44 anos de reinado estava à frente do povo austríaco e húngaro. O ataque foi com uma lima de 4 polegadas, de tal forma que a imperatriz não sangrou, mas ao ser levada para Viena, já estava morta. Foi um funeral em que muitas nações compareceram, e destaca-se que na urna que levava seu corpo, somente constava como imperatriz da Áustria. Diante dos reclamos dos húngaros, à última hora foi acrescentado Rainha da Hungria e Boêmia. Seu maior feito foi a união das duas coroas contra a vontade da arquiduquesa, porém Sissi era adorada pelos húngaros. Seu túmulo está hoje ao lado de seu marido, o imperador Francisco José I, e de seu filho Rodolfo, na cripta imperial de Viena. Outra mulher não menos importante é Josefina de Beauharnais, primeira mulher de Napoleão Bonaparte, imperatriz da França de 1804 a 1810 e rainha da Itália de 1805 a 1809. Considerada a mulher mais influente da França durante o primeiro Império Francês. Josefina veio a falecer de pneumonia em 29 de maio de 1814. Foi sepultada na igreja de Saint-Pierre-Saint-Paul, em Rue Malmaison, onde mais tarde seria sepultada sua filha Hortência. Napoleão, o amor de sua vida, morreria 7 anos depois, na ilha de Santa Helena, aprisionado pelas tropas britânicas. No século XX, assistimos a uma explosão de contribuições das mulheres na vida da sociedade, artística, científica, política ou social. Trazemos para vocês mais uma brasileira, Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Viveu de 17 de outubro de 1847 a 28 de fevereiro de 1935. Brasileira do Rio de Janeiro, foi compositora, instrumentista e maestrina. É a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil e a primeira pianista chorona. Chorona significa música de choro. E aí estão os instrumentos que são utilizados na execução do chorinho. E compôs a primeira marcha carnavalesca em 1899. Foi Ó Abre Alas. Em 2012, foi sancionada a lei
que instituiu o Dia da Música Popular, a ser comemorado no dia do seu aniversário. Em 1863, aos 16 anos, ela foi obrigada por seu pai a se casar com um oficial da Marinha Mercante, Jacinto do Amaral, de quem engravidou logo, além de ser proibida de se envolver com a música. Teve 3 filhos, Maria do Patrocínio, Hilário e João Galberto. 6 anos depois de casada, ela não aguentava mais o trabalho do marido na Marinha Mercante e acabou escandalizando a sociedade, se separando, sendo-lhe proibido levar os seus filhos, apenas o mais velho, que foi João Galberto, que a acompanhou. Após a separação, ela se dedicou à música, juntamente com o flautista Joaquim Antônio Calado. Teve mais uma filha, Alice Maria, com João Batista de Carvalho, mas essa união não durou muito tempo. Volta a lecionar e a vida de boemia. Toca piano, além de vários outros instrumentos. Mas sofreu preconceito por criar um filho sozinha. Envolveu-se em política, lutando contra a escravidão. A curiosidade é que Chiquinha, aos 52 anos, vai a Portugal e se apaixona por um jovem de 16 anos, João Batista. Mas a diferença de idade é muito grande. E com receio do preconceito, ela o adota e assim protege sua carreira e evita os escândalos e mantendo, além disso, o respeito dos filhos. Esse romance só foi descoberto depois de sua morte, através das cartas e fotos do casal. A medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, criada através de um projeto de resolução, é conferido a todas as mulheres que militam em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no âmbito da União, Estados e municípios. Assim, entramos no século XX e destacamos algumas mulheres que fizeram a diferença na sociedade. Maria do Carmo Miranda da Cunha, a pequena notável, como era chamado, Carme Miranda, era luz brasileira, mostrando ao mundo a nossa música, nossa dança, com seus trejeitos e suas vestimentas exóticas, lembrando a Bahia. Viveu de 9 de fevereiro de 1909 a 5 de agosto de 1955. Sua trajetória de sucessos e fracassos se deu entre Brasil e Estados Unidos. Foi a primeira artista a assinar um contrato de trabalho com uma emissora no Brasil. Lançou Dorival Caymmi no cinema com o filme O que a Baiana Tem? Segundo o Tesouro Americano, Carme Miranda chegou a ser a primeira mulher latino-americana convidada a ser homenageada na Calçada da Fama. Fez 14 filmes. Deixou sua voz registrada em 313 canções, sendo 279 no Brasil e 34 nos Estados Unidos. Entre diversos filmes que fez, contracenou com Dean Martin, Jerry Lewis, Bud Abbott e Lou Costello. Eu tenho a oportunidade de ter no meu acervo os dois, Bud Abbott e Lou Costello, uma coletânea de filmes deles. E o outro que ela também fez, um outro filme que ela também fez, que foi Uma Noite no Rio, onde ela contracenou com Dona Nash. Foi também convidada a deixar as suas pegadas no Grauman's Chinese Theatre. A exótica baiana agradava aos americanos, mas despertou polêmica entre os brasileiros. E em 15 de julho de 1940, sofreu uma vaia inesquecível no Cassino da Urca, sob a justificativa que estava americanizada. Meses depois, ela volta ao Cassino da Urca e é ovacionada pela mesma plateia. E em uma de suas entrevistas, ela diz:
Não é certo nem verdadeiro que eu tenha afirmado nos Estados Unidos a minha nacionalidade. Sou brasileira porque me encontro desde a idade de 1 ano e nesta terra me eduquei e fiz a minha carreira artística. É ao povo brasileiro, aos meus patrícios, que devo todo este incentivo, todo este aplauso, todas essas homenagens. E não há sequer uma entrevista minha em qualquer órgão de imprensa e que não tivesse sempre reafirmado categoricamente este meu amor, este meu carinho, esta minha admiração pelo Brasil. Em 5 de agosto de 1955, terminadas as filmagens de um episódio do The Jim Duran Show para a NBC, Carmen Miranda é encontrada morta em um dos corredores de sua casa em Beverly Hills, vítima de um ataque cardíaco aos 46 anos de idade. A notícia foi veiculada pelo Repórter Esso através de Heron Domingues. Eu estava na época com 12 anos de idade e tive a oportunidade de assistir ao cortejo fúnebre que trouxe para o Brasil seus restos mortais. Ao chegar, o velório se deu na Câmara dos Deputados, com todas as honras de celebridade, e assim calou-se para sempre a pequena notável. Vamos agora dar uma volta no mundo novamente. Marie Skłodowska-Curie, primeira mulher a receber 2 prêmios Nobel, de Física em 1903 e de Química em 1911, pelo seu trabalho em radioatividade. Alice Perry foi a primeira mulher engenheira civil na Inglaterra e na Irlanda em 1906. Liza Meitner teve uma importante participação na descoberta da fissão nuclear. Maria Tecla Artemisia Montessori, educadora, médica, pedagoga italiana, a primeira a desenvolver os sentidos, depois o intelecto, desenvolveu um método de ensino que permitia às crianças deficientes a ler e escrever, e até hoje seus sistemas são utilizados. Amelie M. Noether revolucionou a álgebra abstrata e foi reconhecida por Albert Einstein. Mary Cartwright, matemática britânica, a primeira a analisar o sistema dinâmico do caos. Inge Lehmann, sismóloga dinamarquesa, que sugeriu pela primeira vez, em 1936, que dentro do núcleo fundido da Terra poderia ter um núcleo interno sólido. Helen Swallow Richard criou a ecologia, a ciência que inclui o estudo da nutrição, do consumidor e da educação ambiental. Foram os primeiros passos para a economia doméstica. Anne Jane Cannon, astrônoma, primeira a catalogar a temperatura das estrelas e contribuindo demais para os estudos atuais. Henriette Swan-Leavitt, astrônoma, publicou pela primeira vez um estudo sobre as estrelas variáveis, mudando totalmente a concepção de universo. Segundo Edwin Hubble, ela merecia receber um prêmio Nobel pelo seu trabalho. Cecilia Payne-Gaposchkin era astrônoma. Maud Manton, médica e cientista. Irene Joliot-Curie, química francesa, filha de Marie e Pierre Curie, ganhadora do Prêmio Nobel de Química em 1935. Agora vamos sair um pouco da ciência e vamos para a política. Golda Meir, Golda Moldovich, fundadora e primeira-ministra de Israel, nasceu em 3 de agosto de 1898 e morreu a 8 de dezembro de 1978.
vítima de um câncer linfático aos 80 anos de idade. Golda Meir nasceu em Kiev, na Ucrânia. Era de origem humilde. Apesar de sua mãe ter sugerido que se casasse cedo, ela recusou e abraçou a causa judaica, casando-se somente em 1917. Quando então se mudou para a Palestina, que foi uma condição determinante para se casar. Viveu num kibbutz. Foi agricultora, professora, fez faculdade e correu o mundo em contato com as autoridades do mundo inteiro. Golda Meir foi a quarta e única mulher de Israel no mundo a ocupar o cargo de primeira-ministra e a primeira em qualquer país do Oriente Médio. Ela foi descrita como a dama de ferro da política israelense. O ex-primeiro-ministro David Ben-Gurion costumava chamar Meir de o melhor homem do governo. Ela era frequentemente retratada como a avó obstinada, de fala direta e a coelhinha cinzenta do povo judeu. Meir renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1974, um ano após a Guerra do Yom Kippur. Meir foi um dos 24 signatários, incluindo 2 mulheres, na Declaração de Independência de Israel, em 14 de maio de 1948. A nota de 10.000 shekel israelense, emitida em novembro de 1984, trazia um retrato de Golda Meir, de um lado, e a imagem da multidão que apareceu para aplaudi-la em Moscou, do outro. Foi ministra plenipotenciária junto a Moscou, ministra do Trabalho e das Relações Exteriores em Israel. Daí os seus contatos pelo mundo afora. Assistiu à Guerra Árabe-Israelense de 1948. Enfrentou a crise de Suez como ministra das Relações Exteriores de Israel. Representou Israel na ONU durante a crise e tentou evitar a Guerra do Yom Kippur, reunindo-se com o ministro da Defesa Moshe Dayan e o general David Elazar. Logo depois da guerra, Meir renunciou por motivo de doença. Foi sucedida por Yitzhak Rabin em 3 de junho de 1974. Em 1974, Meir foi agraciada com a honra de Mãe do Mundo pelas mães americanas. Ainda em 1974, foi agraciada com o prêmio James Madison para o serviço público, distinguido pela Universidade de Princeton, do americano Whig Clearfield Society. Em 1975, recebeu o Prêmio Israel por sua contribuição especial à sociedade e ao Estado de Israel. Em 1985, foi introduzida no Hall da Fama das Mulheres do Colorado. Recebeu muitas homenagens, incluindo uma placa com sua esfinge no prédio onde nasceu. A outra mulher importante também na política foi Margaret Hilda Thatcher, baronesa Thatcher de Kesteven, primeira-ministra do Reino Unido, de 1979 a 1990, considerada a primeira mulher que permaneceu por mais tempo no cargo durante o século XX. Também chamada de Dama de Ferro. Implementou várias políticas que receberam o nome de Thatcherismo. Graduada em Química, foi eleita para a Câmara dos Comuns e mais tarde nomeada para a Secretaria de Educação e Ciência do governo do primeiro-ministro Edward Heath, tendo-o substituído no cargo de líder do Partido Conservador em 1975. Desta forma, tornou-se a primeira mulher a liderar um grande partido no Reino Unido. Em 1979, ela vence as eleições e é empossada primeira-ministra. Thatcher introduziu uma série de iniciativas políticas e econômicas destinadas a reverter o alto desemprego e as dificuldades do país, na sequência de uma grande recessão. A popularidade de Thatcher durante seus primeiros anos no cargo
diminuiu muito em meio à recessão e ao aumento do desemprego até a vitória na Guerra das Malvinas em 1982, que foi Inglaterra e Argentina, e a recuperação da economia que fizeram seu apoio popular ressurgir a ser decisivamente reeleita em 1983. Em 1984, sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Foi reeleita em 1987 e renunciou em 1990, em virtude de seu apoio a um imposto comunitário que repercutiu muito mal. Após sua renúncia, em 1992, ela teve assento na Câmara dos Lordes, recebendo o título vitalício de baronesa. O mandato de Thatcher, de 11 anos e 209 dias como primeira-ministra, foi o mais longo desde Lord Salisbury, que foi de 13 anos e 252 dias em 3 mandatos não consecutivos, e o período contínuo mais longo desde Lord Liverpool, 14 anos e 305 dias. Veio a falecer em 2013, vítima de um acidente vascular cerebral aos 87 anos. Recebeu várias honrarias, entre elas a Medalha Presidencial da Liberdade em nome do presidente George W. Bush, a Gran Cruz da Ordem da Boa Esperança em nome do presidente Frederick William Clark, a nomeação como Dama Companheira da Ordem da Jarreteira de 1995, a maior ordem de cavalaria para as mulheres. Agora vamos falar de uma pessoa muito importante. Isabel Alexandra Maria. É verdade. Essa é a Rainha Elizabeth II do Reino Unido e 15 outros estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados. É também rainha da Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tuvalu, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Belize, Antigua e Barbuda, São Cristóvão e Neves. Ela é a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor e a governadora suprema da Igreja Anglicana da Inglaterra. Em outros dos seus estados soberanos, ela possui o título de Defensora da Fé. Isabel se tornou chefe da comunidade britânica quando ela assumiu o trono em 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o rei Jorge VI. Atualmente, Isabel II ocupa a 4ª colocação entre os monarcas com reinados mais longos de forma comprovada em toda a história mundial. É também a rainha soberana reinante mais idosa do mundo, em todos os tempos, e a monarca mais idosa do continente europeu em todos os tempos. Elizabeth II, é a chefe de Estado mais viajada de toda a história. Desde a sua ascensão ao trono, visitou 110 países, na maioria das vezes como soberana do Reino Unido, e pelo menos 2 ocasiões também como rainha do Canadá, em 1957 e 1959. E em ambas, o destino foram os Estados Unidos, onde foi recebida pelo presidente Eisenhower. Lembrando sempre que a rainha reina, mas não governa. Depois de tantas mulheres famosas, não podemos deixar de comentar as mulheres que, principalmente em nosso país, se destacaram e ainda se destacam nos esportes. Vamos falar de Maria Esther Andion Bueno, tenista brasileira que atuou nas décadas de 50, 60 e 70. Segundo o jornalista esportivo José Newton Dalcin, Maria Esther Bueno é a maior atleta feminina brasileira de todos os tempos. Seus feitos são incríveis e seu reconhecimento internacional imenso. Sem falar que foi um exemplo de como superar dificuldades para obter o sucesso. Foi eleita a melhor tenista do século XX da América Latina e incluída em 2012 na posição 38
entre os 100 melhores tenistas da história, incluindo homens e mulheres, pelo canal Tennis Channel. Seu nome está no livro dos recordes, porque na final da United States Open de 1964 contra a americana Caroline Caldwell-Grabern, Maria Esther venceu a partida em apenas 19 minutos. Ganhou a alcunha de bailarina do tênis por conta da elegância do estilo de jogo. Uma outra marca registrada era a sua potência no saque. Uma de suas grandes tristezas foi não ter podido representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, já que o tênis deixou de ser esporte olímpico na década de 1930 e voltou apenas em 1996. Em 1960, ganhou uma estátua em bronze que a princípio adornava o estádio do Pacaembu, em São Paulo. A peça ficava na Praça Charles Miller, diante do estádio, mas foi transferida para um local próximo às quadras de tênis na década de 1990. Maria Esther Bueno morreu no dia 8 de junho de 2018, aos 78 anos. Ela estava internada desde maio no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, para tratar de um câncer labial que se espalhou no organismo e havia sido diagnosticado em 2017. Através de Maria Esther Bueno, eu quero homenagear todas as mulheres que têm se destacado nos esportes amadores ou profissionais, a exemplo do que estamos vivendo hoje durante as Olimpíadas de Tóquio, como Rebeca e a fadinha do skate, que é a Raíssa. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma menção a uma mulher muito especial, responsável por todo o movimento que existe hoje em torno do posicionamento da mulher na sociedade. Eu estou falando de Olympe de Gouges, também conhecida como Marie Gouze, escritora, dramaturga, ativista política, feminista e abolicionista francesa. Viveu de 7 de maio de 1748 a 3 de novembro de 1793. Portanto, a sua contribuição começa lá no século XVIII. Olympe foi a responsável direta pela redação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, baseada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olympe dirigiu o documento à rainha. Era o primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade jurídica e legal das mulheres, em comparação aos homens. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi elaborada para ser apresentada à Assembleia Nacional em 28 de outubro de 1798, a ser adotada se aprovada. As mulheres não tinham direito ao voto, ao acesso a instituições públicas, à liberdade profissional, aos direitos de propriedade, etc, 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 etc. Olympe de Gouges defende contra o preconceito masculino a causa das mulheres. Diz ela, mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. E assim, ela denunciara o fato de que a Revolução esquecera as mulheres em seu projeto de fraternidade, liberdade e igualdade. A declaração foi rejeitada sendo completamente ignorada política e academicamente, e Olympe de Gouges quase que desconhecida, até que ela foi republicada em 1986 por Benoît Groult. Olympe havia escrito a peça Les Trois Urnes e por causa disso foi presa. A peça demandava a realização de um plebiscito para escolher uma das 3 formas potenciais de governo: a república indivisível, o governo federalista, a monarquia institucional. Os jacobinos, que haviam executado uma rainha, não estavam dispostos a tolerar a defesa dos direitos das mulheres. Exilaram Sophie de Condorcet e um mês depois, em 2 de novembro de 1793, guilhotinaram Olympe de Gouges. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã
É, portanto, apontada como uma defesa brilhante em nome das mulheres e considerada proclamação autêntica dos direitos humanos universais. Em 6 de março de 2004, em Paris, uma praça foi denominada como Place Olympe de Gouges. A ideia de criar o Dia das Mulheres surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas feministas por melhores condições de vida, trabalho e direito do voto, e pelo direito do voto. Em 26 de agosto de 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, a líder socialista Clara Zetkin propôs a instituição de uma celebração anual das lutas pelos direitos das mulheres trabalhadoras, sem, contudo, fixar uma data específica. Em 1975, foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher e o dia 8 de março, adotado como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, com a finalidade de lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. Como viram, eu procurei introduzir sempre uma curiosidade nas vidas proeminentes de algumas mulheres. No meu entender, as que mais se destacaram. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer outras tantas mulheres que fizeram ou fazem a diferença nos dias atuais. Fica aqui a minha sincera homenagem a todas as mulheres do mundo, em especial aquelas que, embora não pareça, só o fato de cuidar de seus filhos, afazeres domésticos, educação dos próprios filhos, apoio aos seus parceiros, em todas as suas ações, estão contribuindo para um mundo melhor. Assim, nós encerramos mais este vídeo, na esperança de que tenham gostado, pois foi feito com muito carinho, cuidado e dedicação. Eu aguardo os comentários e as inscrições que certamente virão, e o compartilhamento com seus amigos e amigas. O próximo vídeo tem como tema misticismo. Não é o misticismo em toda a sua essência, porque nós vamos explorar a mitologia grega e trazê-la até os tempos modernos. Assim, eu me despeço. Até mais com mitologia grega.